Se a entidade ficou em silêncio, não corra dizendo que nada aconteceu. Ok, saravá, minha gente. Às vezes, o silêncio no terreiro fala mais que muita palavra bonita. Tem filho de fé que chega esperando uma frase pronta, uma ordem direta ou uma confirmação do que já queria fazer. Mas espiritualidade séria não existe para agradar a ansiedade. Entidade de luz não trabalha para alimentar capricho, trabalha para despertar consciência. Quando uma entidade se cala, esse silêncio pode ser respeito, cuidado e ensino. Pode ser que a resposta ainda não esteja madura dentro de você. Pode ser que falar demais atrapalhe o seu aprendizado. Pode ser que você já saiba o que precisa fazer, mas esteja procurando permissão para fugir da responsabilidade. Nem toda orientação vem em forma de palavra. Às vezes a orientação vem como um incômodo limpo na consciência. Às vezes vem como uma porta que se fecha sem violência. Às vezes vem como uma lembrança simples do que é certo. Às vezes, vem como paz depois de uma prece sincera. E às vezes, meu filho, vem como silêncio mesmo. Fundamento é entender que a entidade orienta sem roubar o seu livre-arbítrio. Superstição é achar que toda consulta precisa virar previsão, sentença ou recado espetacular. Umbanda não é balcão de resposta pronta. Umbanda é escola de alma, caridade e responsabilidade. O comentário se sale de Roberto Frombeto, Deus, espiritualide a ordem não pode, caminho-lhe da relação entre nós com os deuses projetos. Um caboclo pode firmar presença e lembrar coragem, sem fazer discurso. Um Exu de lei pode se calar diante de uma pergunta torta para não fortalecer vaidade. Uma criança pode sorrir e mostrar que a leveza também é cura do coração, sem prometer milagre. Cada linha trabalha com sua linguagem, mas nenhuma delas existe para virar espetáculo. O problema é que muita gente confunde silêncio com abandono, e aí começa a procurar medo onde deveria procurar reflexão. Entidade não castiga porque você não ouviu uma frase. Entidade não brinca de esconder resposta para fazer filho sofrer. Trabalho espiritual sério é amparo, não manipulação. Mas amparo não significa fazer por você aquilo que cabe à sua conduta resolver. Se você pergunta sobre perdão, talvez o silêncio esteja apontando para o orgulho que ainda fala alto. Se você pergunta sobre amor, talvez o silêncio esteja mostrando que amor não se força e não se domina. Se você pergunta sobre dinheiro, talvez o silêncio esteja chamando para disciplina, trabalho honesto e prudência. Se você pergunta sobre mediunidade, talvez o silêncio esteja pedindo estudo, tempo e humildade. Tem resposta que não vem porque a pergunta nasceu do desespero. Tem resposta que não vem porque a pessoa quer garantia, não orientação. Tem resposta que não vem porque o caminho precisa ser vivido, não adivinhado. A entidade não substitui consciência. Guia espiritual não é bengala para preguiça moral. A entidade pode iluminar a estrada, mas quem precisa caminhar é você. E caminhar inclui pedir desculpa, dizer a verdade, cortar vício, estudar mais e servir melhor. Ritual sem conduta vira casca bonita sem fruto. Consulta sem reforma íntima vira conversa repetida com o mesmo erro de sempre. Por isso, antes de reclamar do silêncio, pergunte com sinceridade se você estava pronto para ouvir. Pergunte se queria conselho ou confirmação. Pergunte se estava disposto a mudar ou só queria aliviar a culpa. O terreiro acolhe a dor, mas também educa a alma. E educação espiritual nem sempre é doce no começo. Às vezes, ela parece demora. Às vezes, ela parece limite. Às vezes, ela parece silêncio. Mas limite também é caridade quando impede a pessoa de se perder em fantasia. Já vi muita gente receber pouca palavra e mudar muito. E já vi muita gente receber muito conselho e continuar escolhendo o mesmo sofrimento. A força da orientação não está no tamanho da fala, está na verdade que ela desperta. Se a entidade ficou em silêncio, observe o que aconteceu dentro de você depois. Tem raiva porque não ouviu o que queria? Tem medo porque você ainda imagina a espiritualidade como ameaça? Veio paz porque, no fundo, você entendeu sem precisar de explicação? Essas reações também ensinam. O silêncio mostra onde a alma aperta, e onde aperta, muitas vezes, é onde precisa de cura moral, paciência e verdade. Mas cuidado para não inventar mensagem onde só existe imaginação. Nem todo arrepio é recado. Nem toda vela que oscila é aviso. Nem todo sonho é ordem espiritual. Fundamento pede equilíbrio, estudo e bom senso. Superstição pega qualquer sinal pequeno e transforma em sentença grande. Se ficou dúvida, converse com a direção da casa com humildade. Escute quem tem responsabilidade no terreiro e conhece a disciplina daquela corrente. Nenhuma casa precisa ser igual à outra, mas toda casa séria precisa cultivar respeito, caridade e ética. E se a orientação não veio do jeito que você queria, talvez tenha vindo do jeito que você precisava. O orgulho quer resposta imediata. A fé madura aprende a esperar sem se abandonar. Sã de ansiedade quer sinal o tempo todo. A confiança aprende a fazer o bem mesmo sem aplauso do
do invisível. A espiritualidade maior não cria dependente, cria gente mais consciente. Quando a entidade silencia, talvez esteja dizendo: cresça, escolha, assume e caminhe. Isso não é frieza. Isso pode ser amor com disciplina. Porque amor espiritual não passa a mão na cabeça do erro. Amor espiritual também chama para a verdade. Então, da próxima vez que o silêncio vier, não trate como vazio. Trate como convite. Ore com simplicidade. Agradeça com humildade. Observe sua conduta. Faça o bem possível e não use a falta de resposta como desculpa para ficar parado. Quem busca a Umbanda só para ouvir previsão, perde a beleza do fundamento. Quem busca a Umbanda para aprender a amar, servir e melhorar, já começou a entender. A entidade pode se calar, mas a caridade nunca se cala. Parteira espiritual não abre só para curiosidade, abre para compromisso. E compromisso começa na vida comum, longe da assistência e perto das suas escolhas. Seja honesto quando ninguém vê. Seja humilde quando tiver razão. Seja responsável quando quiser culpar o mundo. Seja caridoso sem transformar caridade em propaganda. A melhor resposta espiritual muitas vezes aparece na sua mudança de atitude. E quando essa mudança começa, o silêncio já cumpriu o serviço. Umbanda é pé no chão, cabeça no alto e coração limpo. Saravá.